Da Virgem Maria, Nossa Senhora da Sabedoria, para que nós possamos concluir os trabalhos de hoje com a dignidade de filhos de Deus, evangelizando por meio da noite. Boa noite. Papa Francisco divulga mensagem para o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. Fim da política de fronteira nos Estados Unidos. Título 42 inibiu a entrada e permitiu expulsão de migrantes ilegais pelo México. Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria. E as decisões no Congresso Nacional. Câmara aprova projetos que facilitam o atendimento psicossocial no Brasil. Primeiro santo nascido no Brasil. 16 anos de canonização de Frei Galvão. Nossa equipe relembra a história do milagre que tornou santo o frade franciscano. 25 anos de episcopado. Dom Valmor Oliveira de Azevedo celebra a vida religiosa com missa em Belo Horizonte. Reportagem mostra a primeira paróquia dedicada a São João Paulo II em Pernambuco. E na capital paulista, a preparação para o evento Abraça São Paulo. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Publicada nesta quinta-feira a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. A data é celebrada em 24 de setembro. O tema escolhido por Francisco para este ano, livres de escolher se migrar ou ficar. Ao explicar o tema para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado deste ano, o Papa Francisco esclarece que livres de partir, livres de ficar, era título de uma iniciativa de solidariedade feita há alguns anos pela Conferência Episcopal Italiana, como resposta aos desafios das migrações atuais. Para o pontífice, os migrantes fogem por causa da pobreza, do medo, do desespero. O ato de migrar deveria ser uma escolha livre, mas isso não acontece. Conflitos, desastres naturais ou a impossibilidade de vida digna e próspera na própria terra natal obrigam milhões de pessoas a partir. Francisco afirmou a necessidade de reconhecermos nos migrantes não só irmãos em dificuldade, mas o próprio Cristo, que bate à nossa porta. Isto significa, de acordo com o Santo Padre, acompanhar e gerir os fluxos migratórios, construindo pontes e não muros. Francisco concluiu sua mensagem recordando que só caminhando juntos poderemos ir longe e alcançar a meta comum de nossa viagem. Controversa política de fronteira dos Estados Unidos, conhecida como Título 42, chega ao fim neste 11 de maio. Criada para impedir a propagação da Covid-19, a ordem inibiu a entrada de imigrantes ilegais pelo México e permitiu a expulsão de quem estava nas fronteiras. Pois é, o temor agora é de uma invasão de imigrantes nos Estados Unidos. No calor escaldante do México, dezenas de imigrantes se protegem na sombra das poucas árvores à margem da linha férrea. A parada do trem é o sinal verde para que muitos corram até os vagões com poucos pertences em mãos. Este venezuelano quer trabalhar como motorista de aplicativo nos Estados Unidos. A Lender conta que muitos compatriotas são construtores e planejam chegar à América com o fim da Título 42. A política de fronteira foi criada para impedir a propagação da Covid-19, inibir a entrada ilegal pelo México e permitir a expulsão de imigrantes nas fronteiras. Os venezuelanos alcançam tudo o que se propõem a fazer, afirmou a Lender. O fim da dura política de imigração americana tem atraído a atenção das pessoas. O governo dos Estados Unidos teme o aumento nas passagens ilegais pela fronteira. De ser mais fácil. Duvido que seja mais fácil, disse o imigrante Solano enquanto esperava o trem. Sabemos que quando a migração se torna constante, determinações mais duras são tomadas, completou. A esperança de muitos é se antecipar a possível enxurrada de pedidos de asilo com o final da ordem de restrição. Já o governo americano reafirma que o fim da Título 42 não representa a abertura das fronteiras. Joe Biden e o presidente mexicano Andrés Obrador
discutiram medidas de segurança nas fronteiras e a urgência em reduzir a aglomeração no norte do México. Os líderes dos dois países firmaram o compromisso de abordar as causas profundas da imigração da América Central. E agora a gente vem para as realidades aqui no Brasil, porque a Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Por isso nós vamos saber mais com Ronaldo da Silva, que está em Brasília. Ronaldo, boa noite para você, meu amigo. Eu desejo o mesmo para você. Boa noite também e a tantas pessoas que agora estão na nossa audiência. Olha, a ação tem o objetivo de identificar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Os mandados foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, até o limite de 40 milhões de reais para ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público durante os atos de 8 de janeiro. Os alvos da polícia são colecionadores de armas, atiradores, caçadores esportivos e fazendeiros, que, segundo as investigações, seriam financiadores das ações de vandalismo. De acordo com a Polícia Federal, a operação contará com informações periódicas sobre o número de mandados judiciais emitidos, além de pessoas capturadas e foragidas. De Brasília, Pamela Maria para o Canção Nova Notícias. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias, hora da previsão do tempo, porque teremos mais áreas de chuva pelo país nesta sexta-feira. Vemos no mapa a chuva forte concentrada sobre essas áreas mais escuras, como no Amazonas, Roraima, leste de Minas Gerais, por todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste e sul de São Paulo. No sul, que estava com bloqueio de chuva devido à massa de ar polar, o tempo fica instável na faixa leste da região. E o agasalho continua necessário, principalmente nas áreas serranas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde as mínimas devem atingir graus bem baixos. No leste de Santa Catarina, há previsão de 0 grau. Já em São Paulo, a madrugada será bastante fria, com mínima de 14. Campo Grande, 13 graus. Nas áreas em que o sol vai predominar, a tarde pode ser de calor. Os cuiabanos podem esperar máxima, vamos conferir aqui no mapa, de 32 graus e em Palmas deve ficar na casa dos 33. Reinaldo. Vamos falar um pouquinho de tecnologia que cada vez mais está incorporada ao esporte de alta performance. No norte da Itália, um novo formato de corrida com embarcações vem sendo testado. As lanchas de corrida são inovadoras porque são totalmente elétricas. Os adeptos do esporte estão impressionados. Que tal embarcar numa máquina totalmente elétrica para uma corrida do tipo Fórmula 1, só que dentro do lago italiano de Maggiore? Acredite, a Fórmula E1 existe e está escalando um novo degrau do esporte com auxílio pesado da tecnologia. Carregamos o barco e realizamos nossos testes num clima e condições perfeitas da água. Para nós, este local é muito bom para a validação e para testar tudo em torno do barco e do campeonato. Se os carros de Fórmula 1 têm aerofólios, nas lanchas da Fórmula E1 são os hidrofólios redesenhados que aumentam a velocidade e o equilíbrio nas ultrapassagens. Os pilotos estão impactados. No esporte que pratico, que é a corrida de barco a motor offshore, você corre o mais rápido possível e até quebrar o corpo ou o barco. Este é mais parecido com um carro de Fórmula 1, onde tem que pensar em táticas. É muito poderoso. Na verdade, você precisa ter cuidado ao controlá-lo, porque toda essa onda de poder de uma vez só realmente faz a diferença. Será muito interessante ver os pilotos em ação. Este será o primeiro campeonato de E1 sancionado pela União. Os organizadores estão em busca de 8 cidades para sediar as 3 primeiras temporadas da E1, ainda sem data para começar. A expectativa é de que as provas possam acontecer em lagos como o da Groenlândia e da Amazônia. E os barcos a motor elétrico prometem um show à parte.
Além de elétrico, os projetos estão cada vez mais sofisticados, com designs arrojados, justamente para dar essa velocidade e para dar movimento interessante para os pilotos, né? Com certeza. E o risco é grande, como dizia um deles aí, se exagerar na velocidade. Olha, a gente muda de assunto para dizer o seguinte, que nas últimas semanas o movimento dos focolares promoveu algumas atividades no Brasil e em outros países. São ações, Reinaldo, preparatórias para o encontro de seus representantes que acontecerá no Brasil no ano que vem. O maior evento dos focolares é chamado de Genfest. O encontro reunirá pela primeira vez no Brasil membros do movimento de diferentes lugares do mundo. A preparação para o encontro foi vivenciada durante a Semana do Mundo Unido, em diversas regiões do país e em outros países. Foi um momento em que as comunidades do movimento dos focolares de todo o planeta, com especial protagonismo aí dos jovens, promoveram projetos, ações e atividades em favor do mundo unido, da paz, da fraternidade. O movimento dos focolares nasceu na Itália, a partir da jovem italiana Chiara Lubich, que se dedicou ao anúncio do evangelho no período em que a Segunda Guerra Mundial afetava a Europa. Para Marinara, que desde criança faz parte do trabalho de evangelização, o Encontro Nacional no Brasil anima a juventude local. The next Genfest will be held in Brazil. Depois soubemos, posteriormente, que seria realizada em Aparecida, que é aqui perto da gente, dos jovens aqui da região. Então, nós ficamos muito felizes e estamos buscando construir essa rede de pessoas, de jovens e adultos que estejam engajados conosco na construção desse momento que vai ser tão importante e especial para a gente. A primeira edição do Genfest foi realizada no ano de 1973 em Lopiano, um pequeno vilarejo aí do movimento dos focolares localizado na Itália. O Brasil foi anunciado como o país sede do Genfest de 2024 e o tema do evento é Juntos para Cuidar. Nossa conexão agora é novamente com Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos de lei para auxiliar e facilitar o atendimento psicossocial no país. Conta mais pra gente, Ronaldo. Pois é, são 2 projetos já aprovados. O primeiro evita a necessidade da renovação de laudo para o transtorno do espectro autista. Já a segunda proposta cria um programa de prevenção à depressão. Recentemente, a Câmara aprovou o texto da deputada Amália Barros, que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista. A proposta torna indeterminada a validade do laudo que atesta o transtorno do espectro autista. Segundo a relatora, a mudança facilita o acesso ao tratamento médico, já que grande parte das condições são consideradas permanentes. Os dados mais recentes apontam que o Brasil possui mais de 2 milhões de pessoas autistas. Sem a necessidade de ter que validar periodicamente os laudos, de ter que voltar sempre lá no início, vai trazer muito mais agilidade e eficácia. Nesta semana, foi aprovado também um programa de prevenção à depressão. Estão previstas a realização de campanhas educativas e a garantia de acesso integral ao tratamento psicossocial. A matéria é da deputada Nelly Aquino e estabelece acordos e convênios para a pesquisa e o desenvolvimento de estratégias no combate à doença e seu diagnóstico precoce. A especialista fala da importância de projetos de prevenção e acolhimento. O primeiro passo é buscar um profissional da saúde para que ela tenha sim um diagnóstico. Começar um tratamento adequado com psicólogo, com psiquiatra, ajuda no sucesso do tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo, 15% deste total só no Brasil. Os projetos aprovados seguirão agora para o Senado. Agora vamos falar do programa Além da Notícia da TV Canção Nova de hoje à noite. A Bíblia diz que a prima de Maria Isabel
teve um filho na velhice. Mas hoje essa tem sido a opção de muitas mulheres, ser mãe depois dos 35, 40 anos e até mais. Esse é o assunto do programa do Além da Notícia de hoje, a maternidade tardia. Hoje, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Segundo o Ministério da Saúde, cresceu em 50% entre 1998 e 2017 o número de mulheres que engravidam entre 40 e 44 anos. E para falar sobre esse assunto, eu estou com a doutora Melissa Abelha, ginecologista especialista em infertilidade. Por que está acontecendo esse fenômeno? É que as mulheres têm priorizado a sua vida de estudo, de trabalho, né, em termos de tentar ter uma estabilidade, primeiro uma estabilidade pessoal, uma estabilidade dentro do casamento, para depois, em segundo plano, pensar na maternidade. E isso, querendo ou não, leva um tempo, né? É faculdade, mestrado, doutorado, passar no concurso e aí não tem como, né? As mulheres precisam ter alguns cuidados que devem ser redobrados quando engravidam a partir dos 35 anos, né? Cuidando da saúde, suplementando, atividade física, vai fazer com que a gestação seja uma gestação um pouco mais segura. Então, tem que se cuidar. Porque, assim, a maternidade aos 40, e eu tive uma aos 40 e uma aos 42, é realmente uma bênção. Né? É um carinho, é um amor, é uma maturidade em cuidar da criança realmente muito maior. Muito obrigado. Muito mais sobre esse assunto você acompanha daqui a pouco no programa Além da Notícia, que entrevista a doutora Melissa Abelha sobre o tema maternidade tardia. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias agora para falar um pouquinho de comunicação e educação, né, Yara? Com certeza, Reinaldo. E pelo 12º ano, estudantes de jornalismo e rádio e TV da Faculdade Canção Nova têm um compromisso, o de trilharem com profissionais do mercado de trabalho e professores da área a jornada da comunicação. Pois é, a nossa equipe foi conferir este evento que movimenta o ambiente acadêmico no interior de São Paulo. Boa noite a você que nos acompanha então pelo nosso canal no YouTube. Estamos na segunda noite dessa nossa jornada de comunicação. Em meio a tantos caminhos, alunos de comunicação escolheram o conhecimento. Além da relevância da gente receber esse conteúdo, a gente também pode produzir, porque nós somos desafiados pelos professores a produzir conteúdo acerca daquilo que a gente está recebendo hoje. Esporte, tecnologia, redes sociais. Na jornada da comunicação, temas atuais são abordados em palestras e oficinas aos estudantes de jornalismo e rádio e TV. Maria tem 19 anos e acabou de iniciar a graduação. A expectativa para a primeira jornada é a melhor possível. É uma expectativa muito grande, muito alta, né? Porque a Faculdade de Canção Nova, ela proporciona muita coisa boa para nós. E eu que vim de longe, tipo assim, né? Não é uma realidade da minha cidade. Então aqui tem muita produção, tem muita qualidade no profissionalismo. E eu tenho só expectativas muito boas para essa semana. A cada ano, a jornada acontece aqui na Faculdade Canção Nova. Profissionais marcam presença neste ambiente acadêmico com um objetivo, o de aproximar os alunos da realidade do mercado da comunicação. São conteúdos pensados visando o quê? O mercado atual também, assim como a área acadêmica. O que é que eu estou estudando e o que de a mais eu posso agregar, trazer para o meu aprendizado e para aquilo que eu vou aplicar no meu dia a dia. A comunicação contemporânea passa pela utilização eficaz dos meios. Este é o norte da jornada de 2023, a partir do testemunho de um ilustre comunicador. O que o Monsenhor Jonas sempre nos ensinou é utilizar dos meios de comunicação para evangelizar. Numa outra linguagem, utilizar dos meios de comunicação para a verdade, para transmitir a beleza. Jesus Cristo disse: sou o caminho, a verdade e a vida. O uso eficaz dos meios de comunicação para poder transmiti-la já mostra como a gente se forma não só como profissional, mas também como ser humano aqui. Eu não achei que eu ia ter tantas oportunidades no primeiro período já, né? Então eu me vejo uma profissional muito boa e qualificada. Como é importante a busca por uma boa formação, né? Esse universo acadêmico, ele é muito importante para os estudantes e quanta coisa a aprender.
Olha, o jornalismo e as transmissões como as que habitualmente são apresentadas neste canal só são possíveis graças à contribuição de sócios e benfeitores que generosamente investem no sistema Canção Nova de Comunicação. Vejam só, nós estamos com 36% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. A Canção Nova continua contando com você para fechar o mês de maio com 100%. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação, mas se você preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por seu comprometimento e fidelidade. A Arquidiocese de Olinda e Recife instalou ontem, durante missa presidida por Dom Fernando Saburido, a primeira paróquia dedicada a São João Paulo II no estado de Pernambuco. A comunidade Obra de Maria ficará responsável pela administração pastoral. Durante a homilia, Dom Fernando Saburido lembrou de sua ligação pessoal com São João Paulo II. Foi o Papa que me nomeou bispo e eu tenho muita admiração por ele, de modo que é um carinho assim muito grande. E eu tenho certeza que essa paróquia vai se desenvolver de maneira assim muito bela. A expectativa do novo pároco é corresponder com alegria ao chamado. Ao mesmo tempo uma responsabilidade, mas uma alegria poder, junto com a Obra de Maria, assumir essa paróquia. Esta é a primeira igreja da Arquidiocese de Olinda e Recife dedicada a São João Paulo II e a quinta sob a responsabilidade da comunidade Obra de Maria. Na minha arquidiocese são 150 paróquias e essa é a primeira dedicada a João Paulo II e exatamente onde é a sede da Obra de Maria. Então nós estamos felizes, é motivo de festa e de louvor a Deus. A paróquia de São João Paulo II vai funcionar temporariamente no condomínio da comunidade Obra de Maria, localizado em São Lourenço, Pernambuco, até que a matriz fique pronta. Que bom, né? Olha, em Minas Gerais, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, completou 25 anos de episcopado. Nossa equipe esteve na noite de ontem na Catedral Cristo Rei e acompanhou a celebração do Jubileu de Prata Episcopal. A Santa Missa em Ação de Graças contou com a presença de bispos, padres, religiosos e fiéis de diferentes lugares do país. O núncio apostólico no Brasil e o atual presidente da CNBB também participaram da celebração. Tivemos a graça de, durante 4 anos, trabalharmos de forma, eu diria, mais próxima. E foi um período de grande aprendizagem. Dom Valmor foi sagrado bispo no dia 10 de maio de 1998, após nomeação do Papa João Paulo II. Atuou como bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador por 6 anos, até acolher nova nomeação em 2004 para a Arquidiocese de Belo Horizonte. O caminho de 25 anos foi pautado pela força do amor misericordioso de Deus, dando-me a graça de poder ser servidor do povo e, de modo especial, olhando nossos corações feridos e apontando aquele que o cura, aquele que pode realmente devolver a nós a inteireza que perdemos em razão do pecado. Dom João Justino, amigo de Dom Valmor há 40 anos, destacou as características do ministério do arcebispo da capital mineira. O Senhor sempre apostou no trabalho comunitário, no trabalho em rede. Em todas essas instâncias, quando presididas pelo Senhor, ninguém fica sem poder falar, opinar, criticar, contribuir. De especial também para aqueles que experimentam o pastoreio do arcebispo. Tem sido um presente trabalhar junto do Dom Valmor aqui na Diocese de Belo Horizonte e aprender muitas coisas. A sua serenidade, o seu humor estável, a sua preocupação com as pessoas. Ele é como se diz, o exemplo, né, para a Igreja Católica. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Em 11 de maio de 2007, a igreja ganhava o primeiro santo nascido no Brasil. Para recordar esse momento, vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, porque foi lá que o então Papa Bento XVI presidiu a cerimônia de canonização. Sidney, boa noite para você.
um momento histórico que aconteceu há exatos 16 anos. Boa noite a vocês nos estúdios e boa noite a todos que nos assistem pela TV e também pela internet. Uma gravidez de altíssimo risco que, por intercessão de Frei Galvão, mãe e bebê foram salvos. Foi o segundo milagre que tornou santo Antônio de Santana Galvão. O olhar emocionado de Sandra revela a gratidão a Frei Galvão. Há mais de 20 anos, perdeu 3 filhos em diferentes gestações. Neste período, adotou uma menina e depois descobriu que estava grávida novamente. Mas dessa vez foi diferente. E uma amiga da família apresentou o Frei Galvão para mim e perguntou se eu gostaria de tomar as pílulas e fazer a novena. Aceitei. E no primeiro dia da novena, eu pedi para Frei Galvão só que aliviasse essa minha dor e parasse o sangramento. No dia seguinte, eu acordei sem dor e sem sangramento. As orações da novena foram preces diárias durante a gravidez. Enzo nasceu de 31 semanas, em bom estado de saúde. Porém, logo depois, teve insuficiência respiratória grave. Mais uma vez, seu pedido foi atendido. Então, ele não precisou tomar nenhum medicamento, nem nada. Então, foi um segundo milagre atribuído a Frei Galvão, né? Sandra sentiu que precisava mostrar para outras pessoas o que Frei Galvão havia feito por sua família. Então, enviou uma carta aqui para o Mosteiro da Luz, contando sua história. O que ela não sabia é que o milagre recebido seria determinante para a canonização do primeiro santo brasileiro. Quando ele tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos, eu não conseguia dormir. E aí eu escutei uma voz assim: ah, mas você é muito boa para pedir as coisas, mas e para você fazer o que você fala? Você esquece. E eu levantei, peguei uma folhinha, escrevi toda a minha história e mandei para o mosteiro. O milagre foi validado pela igreja. Frei Galvão pôde ser canonizado em 11 de maio de 2007, em cerimônia realizada pelo Papa Bento XVI, para mais de 1 milhão de brasileiros. Então, o papel dos santos é sempre nos levar a Jesus. E Frei Galvão, ao realizar o milagre para sua canonização, nos mostra que é possível ser cristão, ser católico e pedir a intercessão dos santos. E participar da canonização do primeiro santo brasileiro é alguma coisa assim surreal. Eu não tenho palavras para explicar. Até hoje eu sou imensamente grata. E os desafios do ensino básico ao superior estão em discussão em um congresso que acontece aqui em São Paulo. Temas como a inteligência artificial e novas tecnologias estão no centro dos debates. Expositores, educadores e cerca de 10 mil visitantes circulam diariamente por esses corredores. Palestras, debates e o lançamento de equipamentos digitais são os principais atrativos. O maior encontro de educação e tecnologia da América Latina tem como objetivo promover o diálogo sobre o futuro da educação com o uso de recursos tecnológicos. Colocar as empresas, governo, educadores, gestores escolares, tanto da rede privada quanto da rede pública, para que todos possam estar no mesmo ambiente durante esses 4 dias para conversarem, fazerem negócios, aprenderem coisas novas, gerarem ideias. Quando se fala em tecnologia, grande parte da população já imagina produtos relacionados à internet, mas no Congresso não é bem assim. A tecnologia é qualquer coisa que resolva e ajude a nossa vida. Pode ser digital, mas também não precisa ser digital. Um Clips é uma excelente tecnologia, algo super simples que resolve a nossa vida de uma maneira brilhante. Então o nosso foco é ensinar tecnologia, analógica ou digital. Alertas sobre os riscos do ambiente online também são abordados nos debates. Um jogo de cartas pode auxiliar estudantes e seus familiares a combater esses perigos. Pois eles levam para casa, jogam com os pais, porque a ideia aqui é engajamento familiar, né, trazer os pais para essa transformação de cultura. E depois a escola tem semestralmente uma atividade onde eles fazem ali uma ação visando a interação da família com os alunos e com a comunidade escolar. Outro assunto debatido no Congresso é a tecnologia que facilita o diálogo entre pais e escolas. Ter um olhar
que a gente chama de interoperabilidade de dados, que é a conexão de todos os dados das ferramentas digitais utilizadas a ponto de dar uma visão para a escola, é de extrema importância para que o gestor, o coordenador, o professor tenha uma ação mais assertiva com a família. Então, trazer essa comunicação, esse engajamento é de extrema importância. E o Canção Nova Abraça São Paulo já tem data para acontecer. Será em julho e as inscrições estão abertas. As informações com a repórter Aline Mércio. O Abraça São Paulo deste ano vai acontecer no ginásio do Ibirapuera em 2 dias. No sábado, 8 de julho, o evento começa aí às 2 da tarde e vai até às 8 horas da noite. E no domingo, dia 9 de julho, começa às 8h30 da manhã e vai até às 6 horas da tarde. A programação inclui shows musicais, adoração e Santa Missa. E o evento já tem a presença confirmada do arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer, do bispo auxiliar da região Sé, Dom Rogério Augusto, além de missionários da Canção Nova, Luzia Santiago e Eto Jardim, e dos ministérios de música, como Amor e Adoração, Adoração e Vida e Missionário Shalom. O tema do evento é Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. As inscrições já começaram e a entrada é de graça. Para se inscrever, basta entrar aí no site do Simpla e buscar por Abraça São Paulo 2023. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. E assim encerramos nossa participação aqui de São Paulo. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, Sidney. Bom descanso para vocês. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens no nosso portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. A partir de 9 horas tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 você vê Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.